Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Marilise, professora de língua portuguesa. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde e se cuidando, certo? Eu também estou bem, já que vocês não perguntaram, mas já vou dizer antes que eu também estou bem, também estou me cuidando e saindo com máscara na rua. Hoje então a gente vai trabalhar o gênero textual entrevista, que é um gênero, gênero jornalístico. É um gênero jornalístico, tá? Então, o que é então essa entrevista? Então, a entrevista apresenta opiniões, ela tem uma interação, ela apresenta informações, tem uma relação, então, a gente diz um jogo interlocutório. Um jogo interlocutório entre o entrevistador e o entrevistado. Ó, minha letra que maravilhosa. É a primeira vez que eu tô fazendo esse vídeo, hein, galera? Então tenha um pouquinho de paciência comigo. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber desse gênero textual. É um gênero, gente, que é oral. A entrevista, ela é oral, certo? Mas aí, além dessa relação de conversa entre o interlocutor, entre os interlocutores, né, entrevistador e entrevistado, também tem aquele outro interlocutor, que é o que vai ler depois a entrevista. Então, a gente tem também outro interlocutor, a gente tem também o leitor, que vai ler a entrevista conforme o interesse dele, certo? Bom, mas aí, como fazer uma entrevista, então? Tem alguns passos, tá? Então, olha aqui, eu vou botar aqui. Como fazer uma entrevista? Como fazer uma entrevista? Então, a gente tem alguns passos, certo? Vou fazer com outra cor para destacar. Vou pegar então o marrom, que eu gosto de coisa bem colorida. Então, primeira coisa, letra A. Elaborar mais perguntas do que haverá no final do texto. Então, para fazer uma entrevista, a gente tem que fazer mais perguntas. A gente tem que ter mais perguntas. Porque aí no final, o que acontece? Eu vou selecionar, tá? Aquelas que têm as melhores respostas, vou selecionar aquelas que têm mais sentido, enfim, para a entrevista, entenderam? Então eu tenho que elaborar mais perguntas do que vai estar no resultado final, tá? Então, do que haverá no texto final. O que haverá no texto final. Qual é a segunda coisinha, tá? Que a gente vai ver. Grave e transcreva. Para quem quer ser jornalista aí no futuro,
Grave e transcreva, então, o seu vídeo. Para quê? A sua entrevista. Por quê? Porque vai ficar mais fácil depois para transcrever. Então, primeiro grava com o celular mesmo, pode ser, já que estamos em tempos modernos. E depois transcreve, tá? Transcreve como tá, porque fica uma transcrição real, certo? Que fica mais coerente com as respostas, então, do entrevistado, tá? Letra C. Que mais? Eu tenho que evitar perguntas de sim e não. Por quê? Porque aí fica uma resposta não muito interessante, que nem lá nas questões da prova. Quando a gente pergunta para vocês alguma coisa, vocês respondem sim ou não. Não, na verdade, tu tem que provocar, então, o entrevistado. Se ele disser sim ou não, então tu vai ter que fazer uma segunda pergunta para que ele consiga, então, para que tu, na verdade, consiga atingir teu objetivo como entrevistador de ter a resposta que tu quer na real, certo? A letra D, então, tem mais uma letra. Investir em perguntas de respostas complexas. Então, olha ali, ó. Vou investir em perguntas de respostas complexas. Então, por quê? Porque aí tu vai instigar o teu entrevistado a ter uma resposta melhor. E também tu vai conseguir depois transcrever e elaborar no fim o teu texto baseado nessas respostas, certo? Depois, que mais? Como é que a gente pode fazer uma entrevista? O ideal é sempre instruir o entrevistado antes. Então, instruir o entrevistado antes. Porque eu mesma, quando eu dava aula no cursinho, eu acabava sempre dando alguma entrevista. Então, as minhas entrevistadoras, elas sempre pegavam e me instruíam antes para, tu tem que dizer isso, tu fala sobre isso, né? Eu falava sobre literatura. Então tu tem que pegar, tu tem que falar sobre o vestibular da URGS, o que tem que fazer para ficar mais calmo, enfim, quais são as dicas, o que tu acha que vai cair de questões. Então sempre é bom tu instruir antes o teu entrevistado. Outra coisa muito importante, eu vou botar aqui, ó, nesse ladinho. Nunca fazer julgamentos, tá, pessoal? Então, não fazer julgamentos. Nunca fazer julgamentos, tá? Sem juízos, certo? Porque senão pode criar uma situação de desconforto com o teu entrevistado. E a última coisa desse tópico, letra G, adote um tom amistoso, um tom neutro. Certo? E depois, tá, gente? O que a gente faz, então? E depois de toda, ó, vou deixar aqui, depois eu tiro uma fotinha e mando pra vocês. E depois, o que faz com tudo isso, hein?